Graça e paz, irmãos. Para mim é uma honra receber o convite do pastor Samuel, essa noite estarmos juntos, eu compartilhando um pouco da minha experiência. Eu sei que tem muitos irmãos aqui que já me conhecem, já sabem até a nossa origem de 6 anos atrás, quando nós nos convertemos, a minha família. Mas eu sei que a igreja está se renovando, tem pessoas novas, e o pastor, o Espírito Santo, creio que dirigiu ele para a gente estar essa noite aqui, contando para vocês algumas experiências também ao longo desses 6 anos que a gente tem estado com Cristo. Eu não sou um pastor, eu sou um profissional liberal, sou engenheiro civil, sou empresário, e há 6 anos atrás eu estava numa forte depressão, uma crise existencial que vinha de anos, eu não sabia o propósito de viver. Eu sei que tem muitas pessoas que conseguem viver, sobreviver razoavelmente bem, sem esquentar a cabeça com isso. Vai vivendo, deixando a vida rolar, né, como se diz. Mas eu ficava lendo livros de antropologia, livros de inteligência emocional, livros de psicologia, para tentar ver qual era o sentido da vida. Nessa altura eu era uma pessoa que não acreditava em Deus, eu nasci num lar católico, mas eu tinha me esfriado na fé, tinha virado um homem muito materialista. E aquilo me deixava uma vida com muita dificuldade, eu tinha um sofrimento muito grande na nossa casa, no nosso casamento. Eu e a Cristina éramos na época, 6 anos atrás, casados há 22 anos, e nós vínhamos num conflito muito grande. Eu não conseguia entendê-la e ela muito menos a mim. Então nós vínhamos repetindo aquilo que aconteceu nos nossos pais. Os pais dela se separaram e os meus pais não se separaram, mas viviam num sofrimento muito grande que eu acompanhei desde a minha infância. Então esse sofrimento estava se repetindo na nossa família. E eu já com 2 filhas, com saúde, com uma graça de Deus super abundante. Vocês, a maioria conhece a minha família, pessoas saudáveis, inteligentes, mas que a gente levando esse sofrimento para elas, elas sofrendo aquilo de uma certa maneira que nós tínhamos sofrido uma geração anterior. E aquilo vinha se repetindo, já estava uma coisa crônica. Mas eu tinha pensamentos muito ruins a respeito da minha própria esposa, e insônia, eu precisava de remédio, aqueles tarja preta para dormir. Estava realmente com uma crise muito difícil de ultrapassar. Nisso o meu irmão Sérgio, ele é meu sócio, meu irmão, e meu vizinho. A gente mora em casas conjugadas, assim, vizinhas, né? E ele tinha um casamento aos olhos assim muito melhor do que o nosso casamento, mas ele deu uma crise aguda há 6 anos atrás no casamento dele. E ele entrou nessa crise, ele não tinha uma crise existencial, era uma pessoa que não esquentava a cabeça. Eu falei que um grupo de pessoas que não dá bola para isso. E ele vivia muito bem, cantando. A gente vende o equipamento daquele karaokê, e ele cantava, se alegrava. E quando veio uma crise aguda no casamento dele, ele entrou naquela depressão. Nós usávamos aqueles mesmos remédios. Até eu costumo contar que até os remédios, ele vivia uma vida tão boa que eu que ia no médico, contava o meu drama, a médica me dava receita, porque precisa das receitas, e aí eu comprava e dava para ele aqueles vidrinhos, né? Um remédio chamado Frontal, que é um remédio controlado. E ele, com aquela crise familiar, uma dissolução à vista na família dele, com 3 filhas lindas, 7, 11, 13 anos, e a gente sofrendo, até porque via e ouvia o que estava se passando, muito próximo do trabalho, em casa. E até que um dia a Maristela e o Marcos, que são uma bênção aqui na igreja, eles conheciam a palavra de Deus, conheciam o amor de Deus, conheciam o poder de Deus, e eles viram aquele sofrimento na vida do meu irmão, e eles levaram a palavra, evangelizaram o meu irmão, como a Bíblia manda, né? A Bíblia nos
nos adverte a fazer. As pessoas que estão em sofrimento, as pessoas cativas, as pessoas que estão quebrantadas de coração. E naquele momento meu irmão estava com aquele quadro que a Bíblia diz, né? Vão pregar as boas novas aos quebrantados de coração. E o Marcos e a Maristela deram a palavra de amor, convidaram ele para ir numa igreja, e ele foi, e ele começou a ficar independente daqueles remédios que ele fazia uso, né, que ele já estava dependente. E nós estávamos crescendo, né, tomando meia grama para 1 grama, e já cada vez aumentando mais. E ele, com aquela crise aguda na sua família, nada tinha mudado na casa dele, e ele começou eu renovei os meus remédios lá, comprei uma nova leva, ele recusou, dizendo que já não precisava mais dos remédios. Eu fiquei muito confuso, porque conhecendo ele bem, e ele é uma pessoa que não dava bola para Deus, coisas espirituais, de jeito nenhum, agora ele andando com uma Bíblia na mão, indo para uma igreja evangélica, e eu que era o sábio da família, no sentido do intelectual, aquele que tinha lido muitos livros, e ele não gostava de ler nem os livros do colégio dele. Às vezes tinha aqueles trabalhos escolares, eu lia os livros e fazia um resumo para ele, entregar na segunda-feira. Era um cara que sabia ler muito bem nesse aspecto. E daqui a pouco ele lendo a Bíblia e ele não precisando do remédio, e a crise aguda na família dele. Vocês podem imaginar o que estava na minha mente, né? Os remédios estavam cada vez mais sendo necessários. Até que eu ganhei uma Bíblia do Marcos, ele foi no nosso escritório, eu já tinha dado uma Bíblia para o Sérgio, depois que ele me deu, talvez algumas semanas depois, me deu uma Bíblia, foi assim, uma ordem divina, assim, porque eu comecei a ler a Bíblia e aquela transformação começou a chegar no meu coração, começou a mudar todos os meus conceitos, a mudar toda uma estrutura. A gente canta uma música, né? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura. E aquilo ali ocorreu na minha vida. Toda aquela minha bagagem, não que não tenha servido para nada, mas para muito pouco adiantou perante simplesmente em algumas semanas estar lendo a Bíblia. Foi algo assim tremendo, mudando a minha visão de mundo, a minha visão, e vendo a transformação do Sérgio. Ele, por um lado, tinha uma vida assim, muito bom vivant, mas por outro lado era muito invocado, muito bravo. Desde pequenininho, eu sou 6 anos mais velho, e às vezes ele é mais baixo do que eu, se envolvia em brigas com gente muito maior que ele, né? Então eu conhecia o temperamento dele, e ele, com todas aquelas provocações em casa, não tinha mudado nada, e ele começou a ter outras atitudes. Aquilo realmente foi um testemunho de vida para mim, impactante, e a gente se converteu lá em casa, a minha esposa, a Cristina, muito religiosa, eu falei que eu era ateu, a Cristina muito religiosa, muito católica. Eu digo assim, não digo que seja a casa que tinha mais imagens de santos e de santas e de escultura, mas é uma das casas que tinha mais. Era impressionante o que nós tínhamos lá em casa. Nós chegávamos a ter a Nossa Senhora dos Navegantes de 1 metro de altura. Estava lá numa sala de ginástica que nós tínhamos. E a Cristina, com toda aquela fé, ela tinha perdido a mãe dela, e muitas daquelas imagens eram da própria minha sogra. E realmente a gente mostrava para a Bíblia, o Sérgio ia lá em casa com muita ousadia e mostrava, e realmente ela às vezes aceitava, às vezes recusava a palavra de Deus perante a história da família, perante as tradições da família. E aquilo foi uma luta, em talvez 30, 40 dias, ela abriu mão das tradições familiares e ficou com a palavra de Deus. Eu dou glórias a Deus, porque a nossa vida começou a partir daí, nós desfizemos aquelas imagens, nós realmente destruímos aquelas imagens. Hoje o Jardim Europa ali, que tem aquele condomínio, só tinha as ruas que chegava ali e terminava a rua naquele mato que tinha, né? Eu me lembro que eu moro ali perto daquele bairro,
eu fui com o carro, fui com o meu irmão, e nós estacionamos naquela meia rua que entrava assim, despejamos caixas e caixas de imagens, quebramos, botamos fogo, e a nossa vida começou a melhorar, porque não foi tirada só uma imagem física, foi, mudada uma imagem mental, que a Cristina tinha, naquele poder, que não tem, na realidade, nenhum poder por trás daquilo ali, e a palavra de Deus diz que daquilo não tem nenhum empréstimo, e quem confia naquilo se torna semelhante àquelas imagens, isto é, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem braços e não abraçam, tem mãos e não apalpam. E realmente as pessoas que confiam em tais imagens se tornam cegas espirituais, até mortas espirituais. E a Cristina vinha, por outro lado, com um sofrimento de muitos anos, falando muito em divórcio, falando muito em morte, tinha um espírito até de morte na nossa casa, ela chorava, queria morrer, com saúde, com uma família abençoada. Ela hoje é mestre, é professora da PUC, tem curso de mestrado, as filhas sempre nos dando alegria, mas ela querendo morrer. Não tinha nenhuma lógica humana, as pessoas mais íntimas que sabiam daquilo não conseguiam entender, muito menos eu podia ajudar. E eu costumo dizer que em 22 anos eu não consegui mudar a Cristina em nada. Acho que a gente só piorou depois que casou. E em 22 anos ela não me conseguiu mudar em nada. A gente realmente ficou num sofrimento muito crítico. A partir dessa decisão, pela palavra de Deus, a decisão de entregar a nossa vida para Jesus, começou todas as mudanças. Eu me lembro que o versículo que a gente decorou inicialmente foi esse aí. Jesus dizendo, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Aquilo que o Evangelho tinha feito nas nossas vidas, nós queríamos passar para todas as pessoas. Então foi o Gustavo, que hoje é meu genro, namorava da Paula, que é a filha mais velha, e nós começávamos a pregar, nós obedecemos a esse versículo, tocou muito na nossa vida, na vida do meu irmão, na vida da Cristina, na minha vida, e depois nós fomos sendo contagiados pelo amor dos irmãos. Nós começamos numa igreja e eu chorava muito, nós se quebrantamos muito vendo o nosso erro do passado, e uma frase que sempre a gente repetia: como é que eu não conheci isto antes? Como é que eu não conhecia antes, com tanta literatura que eu tinha lido, a gente com meios de informação, internet, como é que eu não tive esse contato antes? Mas em poucos meses Deus me colocou aqui na Igreja Batista Filadélfia, e eu quero compartilhar com vocês algumas experiências que Deus tem nos dado. E eu digo assim, é muito fruto de dois ministérios que a gente aqui trabalha muito, que é o Ministério de Células, que foi a experiência que Deus nos deu em poucos meses de convertido. Nós abrimos a nossa casa para receber as pessoas, aqueles cultos caseiros, aqueles estudos bíblicos em casa, que a gente recebe as pessoas, e pelo Ministério da Domep, que é uma maneira não convencional de atingir pessoas com dificuldade de ouvir a palavra dentro das igrejas. Então, esses dois ministérios, apoiado pelo pastor Samuel, pela Igreja Filadélfia, me deu a oportunidade de ter muitas experiências nesse período. Porque evangelizar, a gente tem que responder 6 perguntas. O que é evangelizar? O que evangelizar? Quem vai evangelizar? Quando faremos? Onde faremos e como faremos? Então eu gostaria de abrir a Bíblia em Romanos 10. Todo cristão deve conhecer Romanos 10, versículos 9 em diante. 9, 10. Glória a Deus.
Romanos 10, versículo 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. E o 14: como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Amém. Evangelizar, vem de evangelho, coisas boas, uma novidade de vida que nós temos como poder da nossa vida para passar para as vidas das pessoas, através dessa mensagem poderosa que Deus é poderoso. Amém? Amém. Então, nós temos que responder, o próprio texto diz: como é que crerão? Tem que primeiro ouvir, né? Quem é que vai pregar? E como pregarão se não forem enviados? E a própria estrutura, a própria organização aqui da igreja, ela é feita para a gente ser alguém. O próprio pastor está nos enviando. Como? Aqui há uma estrutura de células que as pessoas se dividem para estarem ao final de semana aqui reunidos, e durante a semana se reunindo em grupos em cada lar. E lá é o lugar que a gente é enviado. E lá é o lugar que Deus vai enviar as pessoas. Amém? Amém. E a gente tem experimentado grandes coisas dentro da nossa casa. E eu tenho certeza que não é só naquela célula, na minha célula, com certeza, em todas as células aqui da igreja. Então eu estou essa noite aqui compartilhando. Se alguém não teve essa oportunidade de estar compartilhando com os irmãos numa casa, tem ali embaixo, tem umas casinhas ali na saída do quadro, tem os endereços, fale com os pastores, é uma bênção. Você vai ser muito edificado, você vai crescer em fé, porque a gente vai se envolver com a vida do irmão. A gente vai fazer aquilo que Jesus falou inúmeras vezes nos evangelhos. A gente vai botar em prática, uns aos outros. É uma expressão que está muitas vezes repetida na Bíblia. E Jesus mesmo diz: uns aos outros. Amai-vos uns aos outros, suportai-vos, dá suporte uns aos outros, né? Então, perdoai-vos uns aos outros. E é no ambiente da célula, naquele ambiente familiar, que isso é melhor colocado em prática. Aqui a gente pode também receber um aconselhamento do irmão, do pastor, mas é o dia a dia que a gente vê a carência dos irmãos, vê a necessidade dos irmãos e também vê a alegria dos irmãos. Amém? Então, essa é uma ordem, Marcos 16,15, para toda criatura que já conhece a Deus, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, a primeira resposta a essa pergunta, o que é evangelizar? É levar salvação, cura, libertação e alegria. Aquilo que eu recebi na minha vida, aquilo que você recebeu na sua vida, você agora, Deus está dizendo, leve para outras pessoas. Isaías, podemos abrir, 61. Se cantou de manhã a música, Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Diga, está sobre mim. Está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados,
a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Amém? Então, eu tive essa experiência de estar chorando e fui consolado. E eu sei que os irmãos aqui também. Amém? Então, não é para nós ficar só com essa alegria só para conosco. Então, a nossa, até com gratidão, até por amor a Deus e amor ao próximo, o que é evangelizar? É levar esta alegria, é levar essa transformação na vida das pessoas. E para que isso aconteça, nós temos que ter uma visão no futuro dessas pessoas, que Deus vai nos colocar na nossa frente. Nós temos que ver o potencial dessas pessoas. Muitas vezes, chegaram lá em casa as pessoas com comportamentos totalmente estranhos. Não dá nem para compartilhar aqui com vocês. E a gente tem que crer que Deus pode transformar aquela situação. Então, crer naquela mudança de vida, naquela transformação. E Deus nos mostrou e mostra a cada um de nós aqui que Ele é poderoso para mudar qualquer situação. Teve situações de casais já separados, Deus fazendo eles retornar, situações de vícios, que o cônjuge quer sair de casa, Deus mandou ficar em casa, e Deus vai lá restaurar, curar aquele irmão, aquela pessoa que era viciada. Então, grandes coisas o Senhor faz no nosso meio, amém? Amém. Então nós não podemos ficar parados. O que é a evangelização? É crer no poder multiplicador do Evangelho também. Se eu for evangelizar, quem a Maristela supôs lá, vou resolver o problema do Sérgio. O Marcos foi lá e investiu. O pastor está falando em comprar a Bíblia. O Marcos, já falei 2 Bíblias que o Marcos deu aqui. Ele pegou e deu uma para o Sérgio. Olha o poder da multiplicação. Quantas vidas já através do Sérgio, depois foi para mim. Depois, quantas pessoas através de nós pode chegar a Cristo. A gente mostrar aqui na igreja, porque a gente teve o culto hoje de ceia, mas quantas pessoas saíram lá de casa? Eu só 2 bancos, o Banco Santander, a Almeida se batizou aqui. A Janete do Unibanco está lá sentada, tem célula na casa dela. Era gerente nossa, da minha empresa do Sérgio. A gente testemunhou de Jesus e o coração delas foi transformado pelo poder de Deus. A gente faz, irmãos, a parte mais fácil. Abrir a nossa boca e dizer que Ele é todo poderoso é a parte mais fácil. A parte do milagre é com Ele. Então, onde Deus nos colocar, a gente ou no banco, ou no trabalho, onde for, ali onde nós estamos, ali é o nosso lugar para levar o evangelismo. Então, o poder multiplicador é algo tremendo. Hoje a Janete tem uma das maiores células aqui da igreja. A Janete e o João lá. Então, quantas pessoas já vieram através daquele casal? E a gente apostou, ela foi lá fazer um investimento lá, que a gente fosse fazer um investimento na época no Unibanco, né? E nessa época nós tínhamos loja no Shopping Guatemi e tinha uma sobreloja onde nós, Deus certificávamos no escritório. E era uma escadinha de shopping, assim, porque era o privilégio da loja. E nós ficávamos ali tipo um esconderijo. O Orlando já teve lá, os irmãos estiveram lá. Mas era um lugar, não tinha janela para a rua, era tipo uma toca assim, né? Mas o que Deus mandava lá era impressionante. Ela descobriu que os funcionários, que tinham os proprietários ali, pediu para subir para fazer investimento. Naquele primeiro dia, né, a gente já saiu ali com uma literatura, né, que nós emprestamos Uma Vida com Propósito. E ela é daquelas pessoas que gostam de ler, né? Aí, em uma semana, ela já foi devolver o livro, apaixonada, assim, né? Aí ela começou a vir na Doneco, na igreja, e aí o marido dela depois indo na célula, e olha o que deu, né? Deus não falha, Deus honrou aquele coração humilde da Janete, coração aberto para as coisas de Deus do João,
ele, me lembro que foi meu primeiro discípulo. E o João, a transformação do João é um grande testemunho na minha vida, porque eu só não convidá-lo a ser meu discípulo, e eu convidei ele para o telefone, ele já se transformou no convite, irmão. Vê que coisa tremenda, o poder do convite. Isso é quase nada, que a gente pode pegar um telefonema, talvez 2 minutos. Naquele dia, a Janete depois me compartilhou. Quando ele chegou em casa de noite, ele já estava diferente. Isto é, alguém me ama. Ele pensou, alguém me ama, eu sou importante. Ele já me conhecia, estava na nossa cela, mas eu convidei para ele, para a gente ter um convívio mais 1 a 1. Então, é tremendo o que Deus pode fazer com a nossa vida. Eu não estou aqui fazendo propaganda de mim, eu estou fazendo propaganda de Deus. Olha, um convite. A gente, quantas coisas úteis pode falar no celular, né? Eu liguei para o celular dele, falei uns 2 minutos e ele já começou a transformação dele. Então é algo poderoso quando a Bíblia diz, né, que o amor cobre multidões de pecado. Então simplesmente tu demonstrando amor para uma pessoa, aquela pessoa já começa, Deus começar a mexer naquela vida e deixar os pecados de lado. Deus ministrar com ela, dizendo, não, eu vou ter que ser melhor marido. Aquele dia o João já foi melhor marido. Então, o que é evangelizar? Então é levar essa transformação, levar o poder salvador para as outras pessoas. Quem vai evangelizar? Ali diz, ide por todo mundo, é para todas as pessoas, de todas as culturas, todos os níveis sociais, é uma ordem para todos. E eu tenho certeza que eu e você podemos levar muito mais almas para Jesus do que nós estamos fazendo hoje. Eu creio. Eu acho que eu posso fazer mais, eu sei que você pode fazer mais. Então nós estamos aqui, não é um culto que vai condenar ninguém, as atitudes de ninguém, mas eu estou dizendo uma coisa, até serve para mim. Eu posso fazer mais por Deus. Porque o que Ele fez para mim, eu não sou nem digno do que Ele fez para mim. Então eu posso fazer mais, pedir pelo menos para Deus, se eu não tenho muito tempo, que Ele que eu seja uma pessoa mais administrativa, que eu administre melhor a minha vida, que eu gerencie melhor a minha vida, porque eu quero fazer mais para Deus. Aleluia. A Bíblia mesmo diz que o trabalho principal é de Deus. Ali, 1 Coríntios 3,7 diz que um planta, outro rega, mas é Deus quem dá o crescimento. Quer dizer, aqui tem, cá entre nós, eu não sou do ramo da lavoura, né? Mas cá entre nós, o que é mais difícil? Lavrar a terra, botar uma semente, molhar, ou fazer aquela semente de trigo, dar um pé de trigo? O que é mais fácil? É largar a semente ou fazer todo aquele desenvolvimento da planta até a colheita? É incomparável. Largar a semente é a coisa mais simples. Então a parte mais simples ficou para nós. Então toda essa transformação que acontece no caráter das pessoas, a transformação na alma das pessoas, essa alegria no seu coração, é a parte de Deus. Não pense, irmão, que as almas que você ganhou foi por você, nem foi por mim. É a parte que Deus faz. Agora, a Bíblia diz que nós somos cooperadores dele. Olha que honra que Deus foi nos dar. Nós, pecadores, muitos de nós, ninguém merecia essa salvação. Agora, muitos até debochavam disso aí. E Deus não esquece todo o passado e não vê isso e ainda diz: olha, tu vai ser meu cooperador. Eu já vi muitas pessoas com testemunhos, até já li alguns que ninguém pregou. Para ser bem sincero, eu li literaturas, livros estrangeiros, e aqui na igreja pode até ter, eu não conheço, o pastor tem mais experiência que eu, que Jesus apareceu, um anjo apareceu, acontece, irmãos, mas é raro. Os que eu conheço de transformação, alguém evangelizou, alguém visitou, alguém deu a palavra, alguém deu uma Bíblia. Então, até estatisticamente, se a gente ficar parado, o que
vai acontecer? Essas pessoas vão ficar naquela prisão que vivem. Então, Deus resolveu nos dar essa missão, que é uma honra para nós. Eu sei que Ele podia pegar os anjos e fazer, mas Ele resolveu usar a nossa vida, resolveu usar a tua vida. Então, o trabalho é Ele que faz. Realmente, fazer a pessoa de uma semente vir uma árvore, isso é a coisa mais milagrosa que pode existir. Então, é disso que nós contamos com o poder dele. A terceira pergunta é: quando evangelizar? Quando é que eu vou fazer? Muitos vão responder: quando eu tiver tempo, quando eu estiver aposentado. Quantas respostas a gente pode dar para deixar isso para outra hora? Eu digo assim, você quer ser uma pessoa alegre, feliz, realizada, comece já. Eu digo por mim, naquele versículo, ide por todo mundo, pregar o evangelho em toda a criatura, aquilo entrou na nossa vida. E eu te digo, eu sou hoje feliz. Eu sei que eu vou compartilhar com vocês, tenho lutas, tenho decepções, tenho tristezas, mas hoje os meus pensamentos, eu sei lidar com isso. Antes aquilo me torturava, eu não sabia nem dormir, mas hoje, com todas as decepções, a gente tem decepções até em familiares que não são cristãos, e não importa se tem decepção até com cristãos, a nossa mente muda. Com Cristo, a nossa mente, a gente tem ânimo para passar essas lutas. Então hoje eu digo, eu sei superar dificuldades. Tem até uma brincadeira que eu ouvi que diz assim, o problema não é nós termos problema, o problema é nós não sabermos superar os problemas. O problema na vida até são chances para o crescimento. Então, oportunidades para nós crescermos. Alguém cresce de alguma maneira na alegria, na festa, pouca coisa se cresce quando está tudo bem. Realmente, o ser humano pode até nem crer em Deus, mas ele vai ter um crescimento de caráter na dificuldade, se ele ainda mais souber superar as dificuldades. Então, se você esperar para depois, pode ser tarde. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Evangelho de João 9:4. Não há uma segunda chance. Jesus disse bem claramente, só uma vida e depois o juízo. Nós não cremos como os espíritas, não, na outra encarnação. Então, se a gente não fizer agora, as pessoas estão morrendo. Todo dia estão morrendo, não vai ter segunda chance para essas pessoas. Então, quando que é? Essa resposta é já, é amanhã, é comprar a Bíblia hoje para dar amanhã. Falando nisso, amanhã nós temos um jantar da Donep. É mais uma oportunidade, é um meio, como eu já falei, não convencional de levar pessoas a Cristo. Tem N maneiras de levar a Cristo. Convidar para uma célula, convidar para a igreja. Mas amanhã, estou falando no momento, se você tem alguém que não consegue trazer na igreja, e eu acho que todos temos. Amanhã é um dia para a gente levar lá no jantar. Pode me procurar no final, procurar o Sérgio. Lá vai ter um testemunho, para quem não conhece, desculpa, a gente acha que todos conhecem. Vai ter um testemunho do profissional liberal, e ele vai contar a sua transformação. Vai ser um impacto na vida do incrédulo. E muitos são comunicados através desses testemunhos. E muitas vidas são ganhas. São um meio de evangelizar não convencional. A quarta pergunta, onde? Onde é que eu vou evangelizar? Na célula? Na célula. Mas na faculdade, lá no local de evangelizar, com certeza. Lá no trabalho, no meu trabalho, com certeza. Jesus colocou uma ordem, né? Jerusalém, Samaria, né? E depois ele foi até os confins da terra. Ele não vão. A Clair é uma missionária criada aqui na igreja, membro da nossa igreja. Hoje ela está em Esmirna, na Turquia, pregando lá para os turcos. Ela teve um chamado, Deus falou com ela, deu até o nome da cidade para ela, que ela teria que ir. Quando ela ouviu aquele sonho, uma visão, ela nem conhecia que aquela cidade era na Turquia, e ela já estava orando pela Turquia. É um nome estranho, Esmirna, né?
que ela nunca tinha ouvido. E ela está lá, mas a nossa Esmirna pode ser no teu trabalho. Começa na nossa casa, depois vai se ampliando, né? E aonde Deus vai nos colocar. Então, nós temos muitas oportunidades. Por que evangelizar? Isso aí até é chovendo molhado, as pessoas estão sofrendo, isso é uma coisa inegável. Liga a televisão, compra um jornal, é uma coisa que eu acho que nós já estamos cansados de saber, né? Mas Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2,4. E também, por que evangelizar? As pessoas, você querendo crer ou não, antes de Jesus estávamos sob a autoridade de Satanás. E Atos 26:18 diz que nós somos levados de Satanás para Deus. Então, já pensou você tirar a pessoa de um domínio satânico e para botar sobre um domínio divino? Que honra, que glória! Se a gente pudesse ser um meio operador nesse evangelismo, então é um fato mais do que obrigatório para um cristão evangelizar, porque vai tirar as pessoas dessas prisões. Alguma prisão, eu agora já não duvido, eu já creio assim. As pessoas que se aproximam têm uma imagem, às vezes, enganadora. Tu vê a pessoa bem, o carro da pessoa, tu vê que ela tem saúde. No início eu me enganava, não, essa não tem problema. Eu não conheci nenhuma. Quando a gente vai na intimidade, a gente vai entrar no aconselhamento, aquela pessoa está cheia de problemas. Porque ninguém vai ficar no reino das trevas sem passar ileso. Não conheço ninguém. Não conheci ninguém, nem familiar meu, nem amigo meu, nem sócios meus, não importa o nível social e econômico, estão sofrendo. Ou é vício, ou estão amarrados no materialismo, ou problemas emocionais, problemas conjugais, ou problema com os filhos. Em algum lugar as trevas ali estão saqueando, estão tirando aquela vida abundante que Deus quer nos dar. Então, por que evangelizar? Porque as pessoas estão sofrendo e nós somos agentes de levar essa saída para elas. Se a gente ficar parado, sentado no banco, olha, a sua vida já mudou bastante. Se eu ficasse todo o tempo só no banco, dava glória a Deus já, porque eu saí das trevas, daquelas confusões que eu estava com a minha esposa. Mas eu, primeiro, não estaria fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. E o meu coração estaria alegre como está hoje. Eu posso afirmar para o Senhor, para os irmãos, eu com certeza não seria a mesma pessoa. Eu não estaria dando exemplo para minhas filhas, e hoje elas trabalham na obra, sempre que possível, até nos jantares da Dona Época, está o meu genro, é médico, e ele está lá na portaria ajudando. Não importa, Deus nos chamou para trabalhar, onde a gente tiver, a gente vai fazer. Nós tivemos a honra, irmãos, a honra, eu falo isso a honra. Todo primeiro domingo de manhã tem o culto de ceia, tem um almoço na igreja. Lá no nosso grupo Célula, com o grupo da Magistério do Marcos, nós fizemos uma feijoada. Então viemos desde sábado, ontem, até das 2 às quase 10 da noite. Muitos irmãos, foi uma bênção estar junto em comunhão, servindo, descascando frutas e legumes e tal. Foi realmente uma bênção. Quer dizer, para trabalhar para Deus, não é ficar lá na frente do jantar da Donete, ou aqui estar no púlpito. Não, é para onde Deus mandar. Não importa se você é um médico, se é um empresário, onde Deus mandar ali, você vai se agradar. Eu não sei o que acontece com cada irmão que estava ajudando aqui. Foi uma alegria, nós varrendo, nós arrumando as cadeiras. Foi realmente uma grande bênção. Deus nos dá essa oportunidade. Então, evangelizar é bom, porque é uma vontade de Deus que as pessoas se salvem. É uma vontade as pessoas querem sair daquela prisão, não sabem como. E para nós ainda tem um prêmio enorme para nós. Em vez de ficar em casa lá, nós estamos trabalhando para Deus, amanhã tem o jantar, é uma organização que a gente tem que fazer, mas é uma alegria. Não pensa que é um peso. Se for um peso para você, então você tem que repensar.
né? Será que eu entendi a palavra de Deus? Será que eu entendi o amor de Deus na minha vida? Porque a obra de Deus não é peso. Nunca foi peso para mim. Verdade. Nunca foi peso para o pastor Samuel. Com todo esse vigor, ele vai a Capão, ele volta no outro dia de manhã. Nós somos a faxinal. Eu estava cansado no físico, o pastor Samuel me deu um banho, né? Porque no outro dia eu estava cedo aqui. Não é cansado do pastor. Não é? Eu vejo o Orlando aqui pulando, não é cansado do Orlando. Porque a obra de Deus, aleluia, se tu entendeu mesmo que Deus fez por ti, não é nada pesado. Deus não ia fazer algo que para nós fosse doer, ainda mais nós que somos os cooperadores dele. Verdade. Até eu contei o testemunho, talvez foi o Espírito Santo falou com o pastor quando eu dei o testemunho, quando eu fui a Criciúma. Eu e a Cristina, nós vamos agora, sexta-feira, que até a igreja Horácio, nós vamos a Araranguá, o testemunho, a Cristina vai comigo. Mas eu fui sozinho a Criciúma há um mês e pouco atrás, dar um testemunho da nossa transformação num jantar lá na Donep de Criciúma. Foi uma experiência muito boa, foi uma alegria assim para mim. Eu estou dizendo, a maior vantagem de evangelizar é a gente mesmo, para a gente mesmo. Eu tive lá uns irmãos muito abençoados, muitos gaúchos em Criciúma, lá na Donep também, e estive lá e terminando a janta, um casal que estava na janta, o marido veio me procurar, querendo saber o horário que eu iria voltar. Eu fui de ônibus, qual era o horário do outro dia. Eu disse, às 11 da manhã sai o ônibus. E meu hotel era bem em frente à rodoviária. E essa pessoa, esse cônjuge, disse, olha, eu estou com um problema sério no meu casamento. Eu já tinha dado um testemunho de restauração do casamento. E esse irmão disse, eu estou com um problema sério no casamento, eu posso conversar contigo depois do café da manhã? Aí nós convidamos. Já era tarde, eu saí dali quase 1 hora, né? Aí nós combinamos, 9 e pouco da manhã ele estaria no hotel. Mas eu levantei cedo, tomei o café, era 8 e pouquinho da manhã, eu já estava com o café tomado. E aí peguei meu celular, liguei para o celular dele que eu tinha, e atendeu a esposa dele. E aí eu liguei para avisar, não, ele pode vir antes, eu já estou pronto, para a gente ganhar mais tempo. E aí eu disse para ela que eu ia recomendar um livro, eles estavam falando de casamento, um livro de relacionamento conjugal, que era um livro muito bom, que ia ajudar eles, e recomendava ela ler junto com ele, concomitante, assim, junto, sendo lado a lado, com aquela literatura, que é totalmente com base bíblica. E aí ela falou lá do outro lado do telefone, não, porque nós estamos precisando muito. Ela não tinha compartilhado nada, mas o marido que tinha. Ela disse, não, é que eu estou precisando muito, nós estamos precisando. Aí eu falei mais umas palavras do livro ali, qual era a mensagem principal. Desliguei o telefone, eu estava sozinho no salão do hotel, recém-terminado o café da manhã. Estava de costas para a porta de entrada do salão. E lá tinha uma pessoa que cuidava as entradas, né, para ver qual é o quarto. Mas uma pessoa, eu não estava vendo, e ela estava mais próxima e me ouviu falar desse livro. E olha o que Deus faz. Ela se aproxima de mim e pergunta, mas como é o nome desse livro? E onde é que eu compro esse livro que eu estou precisando muito? E ela é uma pessoa que tem aquele cargo ali de ficar ali, mas tu vê que ela tinha assim uma cultura elevada para aquele cargo. Depois eu fui conversando com ela morou na Itália, com o marido, está com um problema sério na família, conjugal, e ela falando comigo, dizendo que tinha problema, e eu respondi o que eu tinha respondido para aquela pessoa no telefone, que eu disse para ela, não, mas todo mundo precisa ler esses conceitos, saber desses conceitos sobre o casamento. E eu repeti para essa senhora que não, que ela disse, eu preciso desse livro. Eu disse, todo mundo precisa, é muito bom e tal. E aí eu perguntei para ela, sabe o que eu estou fazendo aqui nesse hotel? E ela, não, eu vim aqui dar um testemunho numa associação de empresários, falando como Deus restaurou o meu casamento. E eu vi na minha frente, no outro lado da mesa, assim, ela começou a encher os olhos, eu contando o que Deus tinha feito no meu casamento.
Mas eu já estava com pressa, porque Criciúma não é domingo de manhã, porque foi sábado para janta. Domingo de manhã não tem movimento de cidade nenhuma, assim, né? O trânsito. E aquele rapaz estava vindo no meu hotel, não tinha muito tempo. Aí eu disse para ela rapidamente que Deus tinha mudado o meu casamento e que eu estava ali testemunhando, e Deus é capaz de mudar o dela, né? E eu me entreguei para Jesus, e Jesus mudou a minha vida. Eu me tornei filho de Deus. E ela, pô, mas eu sou católica e nunca ouvi isso. Precisa receber Jesus para se tornar filho. Mas com as lágrimas assim, ó, ela estava muito próxima, né? E a pessoa se quebrantou. E eu olhando o relógio, vendo a pessoa chegar, e aí eu ficar envolvido com aquela outra pessoa, né? Aí eu disse, tu não quer também entregar tua vida para Jesus? E aí chega uma outra família para sentar para tomar café, mas um salão amplo, sentou meio próximo. Eu falo meio alto, né? Sem microfone. E aí, claro, baixei o tom de voz, e ela disse que queria, e ela aceitou Jesus ali, aí sim, em prantos, na minha frente. Então, vê uma coisa, eu não fui atrás dela pregar o Evangelho, ela que me procurou, porque eu estava falando de um livro sobre casamento. Tu vê o que Deus faz quando tu sai. Eu compartilhei com o pastor Felipe, que vai para a Faxinal, que Deus opera lá milagres, ele vem cheio de história aqui para testemunhar. Quando tu está com o teu coração para fazer a obra, Deus faz tudo. Eu só contei ali 2 minutos do testemunho. Tinha uma pessoa pronta, irmãos, prontas para receber Jesus. Como nós lemos em Isaías, está aberto aqui, ó, que nós viemos para libertar os cativos, os que estão algemados espirituais, né? E a consolar os que choram. Uma pessoa que estava chorando muito, querendo conhecer a Deus, e não tinha acesso. E simplesmente, eu falando por telefone, olha como Deus concatenou tudo, né? A pessoa estava ali, estava passando por ali, viu? É um negócio tremendo. Claro que depois a esposa, porque eu falei do livro, foi com aquele rapaz, e nós 3 no quarto do hotel, houve um quebrantamento, eles se abraçaram, choramos juntos, 3, foi uma bênção aquela viagem para Criciúma. Mas não terminou por aí, por isso que o pastor ficou, não vai contar para a igreja. Eu estou lá na janta também, tem um da diretoria lá da Donep, é um gaúcho que é juiz federal, é um promotor federal que mora lá. O casal convertido, e ele também sabendo da minha história, que eu sou de Porto Alegre, engenheiro civil, ele chega para mim e diz, olha, eu vou te dar aqui o telefone do meu cunhado, que é engenheiro civil, que mora em Porto Alegre, casado com a minha irmã. Eles estão numa guerra, o casamento é algo incrível, o sofrimento dos dois. Tem uma criança de 1 ano e meio, mas eles estão assim sofrendo demais. Eu convido eles para ir com a igreja, convido para ir numa janta da Donep, eles não querem saber de nada, mas eles estão num sofrimento incrível. Me deu o telefone, e para uma família que não quer saber de Jesus. Eu recebi aquilo ali e disse, que missão, né? Parece uma missão impossível, né? Mas com Jesus diz que não tem nada para ele que seja impossível. Eu pego, faço uns dias, me organizo aqui em Porto Alegre e ligo para esse engenheiro. Me apresento, uma pessoa ficou bem reservada naquele telefonema. E eu fiz 3 convites para ele. Ir na janta da Donep, que é amanhã, isso faz uns 15 dias, ir na minha célula, na nossa casa, lá na nossa célula, participar do estudo bíblico, e também fiz um 3º convite de almoçar comigo qualquer dia da semana. De noite a gente tem muitos compromissos, então se tu quer almoçar, tu me liga, eu estou disponível. E ele deu a seguinte resposta, até foi um pouco grosseiro, vocês vão entender por quê. Porque ele disse assim, Humberto, eu vou aceitar só o convite da Donep. A janta eu me comprometo em ir. A pessoa do mundo até podia dar uma enrolada, assim, como se diz, não, tudo bem, é normal isso, no meio cristão a gente dizer, é sim, não, né? Mas as pessoas do mundo vão dizer, não, um dia talvez eu almoço contigo. E ele chegou e disse, eu não quero almoçar contigo. Não é isso que ele disse? Não, eu só vou aceitar o convite da janta.
isto é, não vou querer almoçar contigo, não vou querer ir na tua casa. Foi isso, foi sincero. Claro, a gente sai com o coração assim, né? Mas tudo bem, glória a Deus, vai na janta da Doleta. Me apresentei e tal, foi meio seco, como eu falei, desliguei. Passou uma semana, ele me liga 15 por meio-dia, dizendo: Humberto, eu sou fulano de tal. Eu nem me liguei o nome dele, eu tinha esquecido. Não tenho a memória do pastor Samuel. Aí ele falou: tu tá em pé ainda o convite aquele pra gente almoçar? Aí eu me liguei: tá, é o engenheiro. E eu, tá em pé. Qual é o shopping? Qual é o ponto que tu falou? Eu falei para ele: olha, até eu moro perto do Bourbon Country, né? Mas ele não guardou qual era o Bourbon. É perto do Guatemi ali. Podemos estar ali hoje almoçar? Eu disse: não. Aí eu já falei para a Fala que estava comigo: avisa a tua mãe que eu já estou indo lá para o shopping. Ela não podia ligar para ela. Fui no shopping me encontrar com ele. Cheguei ali meio-dia 5, meio-dia 10. Saímos de lá 15 para as 4 da tarde. Ele abriu toda a vida dele com uma intimidade que às vezes tenha irmãos que eu não sei, ou tenha sócios que a gente está pregando, pessoas que tu está orando, mas quando Deus te manda uma pessoa que ele já está trabalhando, é algo tremendo. Ele abriu intimidade assim que só conta para amigos mesmo, sabe? E a gente ouve uma empatia, nós choramos juntos ali no restaurante do Bourbon, e ele contou assim a crise que está passando, que ele disse que não vai se separar, mas ele não acha justo viver aquela vida. Ele tem 59 anos, um engenheiro daquelas obras, fazia assim uma hidrelétrica, é o chefe da obra, lida com 3, 4 mil funcionários, e não consegue lidar com a sua família. E ele estava, a última obra que ele fez, uma grande obra no Chile, tinha terminado a obra, ganhando uma empresa francesa, uma multinacional, e ele ainda tinha um ano para ficar lá, depois da obra pronta, que é a manutenção, é a parte boa, com o motorista, ganhando em dólar, e ele teve que vir por causa da crise emocional na esposa. Ele está hoje desempregado, vivendo de poupança, mas uma pessoa que já tem 59 anos está preocupada, mas ele podia estar empregado no Chile, ganhando milhares de dólares como motorista, por causa da crise familiar. E ver como as pessoas estão presas, algemadas. E aí eu pude falar o quê? O que eu posso falar para eles? O poder de Jesus. Mas, olha, eu podia te dar, eu tenho literatura que eu li, psicologia, eu posso, mas a única coisa que eu vou dizer assim, que pode mudar a tua vida é aquilo que mudou a minha. É se entregando para Jesus que mudou a minha vida. A minha vida também, muitas das coisas que ele está passando hoje, eu e a Cristina passamos e superamos, e ele ficou impactado. Eu contei das idolatrias que tinha lá em casa. Semana passada, quando eu falei com o pastor Samuel, eu falo com ele por telefone, e aí acontece uma glória assim. Ele já naquela noite tirou as imagens que tinha no bidê dele, no criado do YouTube, e botou dentro da gaveta. A esposa, aconteceu a mesma coisa que a Cristina, já começou a se invocar daquela atitude. E ele falou: mas as imagens eram minhas. Ele não conseguiu ficar olhando para aquelas imagens mais pelo meu testemunho. E ele é uma pessoa de um coração, eu não falei, um coração lindo, um coração assim, muito querido, realmente está passando por um sofrimento. Eu sei que Deus tem um propósito muito grande na vida desse irmão, eu vou profetizar. E ele está lá alguns dias depois que a gente conversou. Ela tem bipolaridade, a esposa, e deu uma crise. Vem essas crises, vai embora, deu uma crise. E ele se lembrou que eu contei que em nome de Jesus o demônio sai. E contei alguns testemunhos. E a esposa tem uma crise e não está próximo dele, mas está no mesmo ambiente. Eu imagino uma sala grande, e ele simplesmente diz assim, simplesmente não, ele disse a coisa mais poderosa, o nome que está acima de todo nome. Ele disse: demônio sai em nome de Jesus. Ela não ouviu, mas o demônio ouviu. E ela caiu para trás, estatelada no chão assim. Você tem ideia, ele contando por telefone, ele, Humberto, foi muito forte. Eu tenho que procurar uma igreja evangélica.
Olha, irmãos, olha, alguém que não pisou numa igreja, alguém que não aceitou Jesus, porque ali ele tinha no telefone, se lembra, ele foi meio reservado, ali ele abriu o coração, e nós estávamos no restaurante, nós estávamos lá no Pira ali, conversando, e passando garçonete. Então, eu disse, não, o coração dele já é de Jesus, né, pastor Rogério, a gente aprende, não precisa, né, com toda aquela falta de, a gente acha assim, né, de caminhada com Cristo, ele falou, sai em nome de Jesus, o demônio teve que se curvar. E ela caiu e ele foi ver o que tinha acontecido com ela. E ela, o que aconteceu comigo? O que houve? Mas já se levantou, irmãos, melhor. Ela disse que ela ainda tem recaídas, já tem isso uma semana, 10 dias, tem recaídas, mas ainda não é aquelas recaídas que tinham. E amanhã os dois vão no jantar da Lorena. Então, olha o que Deus faz, simplesmente. Recebi uma missão, o que eu falei no início? Parecia impossível. Eu recebo aquilo ali, o próprio cunhado não consegue, o irmão, né, falar com a irmã, e a irmã está de coração fechado. O cunhado está de coração fechado. Agora vai lá, parece, no meu tempo de ver esses programas era o Gardelon, né? Tinha um quadro na televisão que dava uma missão impossível pro cara lá, né? Vou ligar para os caras que não querem nada. O primeiro telefonema, realmente, eu fiquei, sabe, né, foi uma dureza ali, né? Ainda, vai na janta, bem, Deus vai trabalhar lá, vai ouvir a palavra. Mas olha o que Deus faz. Ele liga, que é o melhor que pode acontecer, ele se quebranta e ele usa a palavra. Que Jesus está acima de todo o mundo demoníaco. E ele viu na esposa dele. Depois falando com o cunhado dele lá, o advogado lá de Criciúma, e liguei para a casa dele, a esposa atendeu, e a própria esposa, a cunhada, né, dessa senhora que tem bipolaridade, ela dizia, não, eu já tinha notado que ela está diferente. O irmão dizendo, depois que eu falei com ele, não, eu já notei que ela estava diferente mesmo. Olha o poder de Deus para libertar uma pessoa. Então, quando a gente lê na Bíblia aqui, Isaías 61, ele veio, nós viemos para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. É a pura realidade. Então, a gente evangeliza também porque em 1 Pedro 2,9 diz, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar-lhes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Além de nós sermos raça eleita, tem um propósito aqui, está até sublinhado, para nós proclamarmos, né? Deus podia nos salvar e nos levar para o céu, né? Não, mas nós temos uma missão aqui, levar essa palavra, e nós não vamos nunca esquecer disso. Nós fizemos a parte mais fácil, largar a semente. Me desculpe alguém aqui da área de agricultura, mas é a parte mais fácil, largar a semente. Aleluia. E o último, como evangelizar? O nosso testemunho de vida. Nós somos a Bíblia dos descrentes. Esse mesmo dinheiro, ele não ia ler a Bíblia. Eu tive que dar um testemunho de vida. Olha, Jesus mudou. Eu posso te aconselhar a gente almoçar uma vez por semana, né? Acariciar o ego dele, como se diz, né? O que vai adiantar isso? Eu vou dar o meu testemunho. Deus, se tu se entregar para Deus, Deus vai mudar a tua vida. Ainda eu dizia naquele almoço, tu e a tua esposa vão ajudar muitos casais, como eu, pela misericórdia de Deus, eu e a Cristina ajudamos. E ele chegou, ele fez uma cara, não precisou nem esconder, porque ele não acreditava. Hoje eu já creio que ele acredita, porque ele viu, né, aquela transformação na própria esposa. Outra maneira de evangelizar é o nosso amor pelas almas, em palavras e atitudes. Hoje o pastor Samuel, que esteve aqui de manhã, pregou quase todas as bênçãos e quase todas as promessas de Deus. Vamos ver se eu não estava prestando atenção. Que quase todas as promessas que Deus tem para nós dependem da nossa atitude.
Mais ou menos? Isso mesmo. Quase todas as promessas dependem da nossa atitude. Talvez a mais brilhante promessa, a melhor promessa que não dependeu, porque nós não merecíamos nada, eu não fiz nada, não fiz atitude nenhuma, e Ele salvou pela graça. Agora as outras coisas, você pode procurar na sua Bíblia, na minha sempre tem o ser. Ser, se obedeceres, pedirás o que quiseres, e eu vou te atender. Sempre tem o ser. Deuteronômio 28, sempre tem o ser. A graça de Deus é para a salvação. Amém? E glória a Deus, se não fosse, nós estávamos perdidos. Mas as outras bênçãos, a bênção na família, a bênção financeira, as outras bênçãos, depende da nossa atitude. Foi a pregação de hoje. E aqui, ó, o nosso amor pelas almas e as palavras e atitudes. Os nossos parentes não crentes, os nossos amigos não crentes, nossos colegas de serviço vão ver a nossa atitude. Nós somos a Bíblia deles. Eles vão nos ler. Está entendendo? Vocês estão entendendo? Outra coisa, a nossa pregação das boas obras. Às vezes você tem atitude boa, mas não é capaz de comprar uma Bíblia. Você não é capaz de abrir a boca, como o Marcos e a Maristela abriram. Como o Sérgio chegou lá em casa, lá, despejando coisas. Né? E eu estou num telefonema, não estou nem intencional ligando aqui, uma pessoa está ouvindo, porque eu só estou abrindo a boca, nem estava falando para aquela pessoa. Então, se nós não tivéssemos essa atitude de abrir a boca, nossa, Deus vai ter que mandar um anjo. Eu acho que Ele vai tirar essa oportunidade que nós temos, os cooperadores. Também nós lemos a palavra, entendemos a palavra, até para defender a nossa fé. Porque vem um irmão, vem uma pessoa que não conhece a Deus e vai dizer, mas por que não pode ter imagem? Por que não tem reencarnação? Nós temos que saber defender a nossa fé. Amém, irmão? Amém. Saber defender o que é a luz da palavra de Deus é certo e o errado. A pessoa quer seguir, a única coisa que a gente pode dizer, não, quer seguir as tuas tradições, a tua religião, vai seguir, vai sofrer as consequências. Todos nós sofremos as consequências das nossas escolhas. Amém? Amém. Deus nos deu livre arbítrio. Então nós, todas as pessoas, até o cristão, vai sofrer o resultado, né, das nossas escolhas. Voltando para Marcos 16, para terminar, 15, vamos agregar agora o 20. Disse-lhes Jesus, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E no 20 diz, e eles, no nosso caso, nós, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles quem? O Senhor, e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Então é Deus que está nos dando, nos cooperando. Nós tivemos uma parceria. Ele precisa para nós que nós falemos do amor dele, comuniquemos a palavra de boas novas, mas ele coopera no coração das pessoas. E olha o que diz isso lá era no tempo bíblico, mas funciona exatamente hoje, Deus. Não é eu que sentei no restaurante e fui transformar e dei fé naquele engenheiro. E ele já chegou em casa e tirou. Isso aí, se a gente falasse aqui, o pastor não deixava mais nem um minuto ficar aqui em cima. É Jesus que vai no coração dele lá. É o Espírito Santo que vai convencer ele que ele não conseguia nem olhar para aquelas imagens. E ele já tirou. E já comprou uma bronquinha com a própria esposa. Diz que ela foi para a internet, antes daquele evento, foi para a internet procurar artigos contra evangélicos. Ela não procurava muito o catolicismo, mas nessa hora se voltou assim para procurar defeitos dos evangélicos, da doutrina e tal, sobre imagem. E ele me contou nesse último telefonema. Mas é Jesus que foi no coração daquele homem. E é Jesus que vai transformar a pessoa que você vai comunicar as boas novas. Muitos caminhos nos levam a Cristo, mas só com Jesus chegamos a Deus. Então, só tem uma maneira de chegar, é mostrar Cristo para as pessoas. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a Deus a não ser por mim. Então é só por Jesus. Então nós temos que levar, até mais simples, não é tem doutrinas, tantas coisas confusas,
digo, olha, Jesus, se tu tem 2 minutos, aquela senhora ali no restaurante, nesse aqui eu tive quase 4 horas, nesse restaurante em Porto Alegre. Naquele restaurante do hotel foi em 2 minutos, 3 minutos. E dá para pregar o Evangelho em 3 minutos. Glória a Deus. Jesus não é o caminho, você nunca escutou isso, eu escutei. Então te entrega para Ele, não tem outra maneira. Não é as minhas obras que vão me salvar, não é as minhas atitudes que vão me salvar, a salvação é pela graça de Deus. Então, te entrega para Jesus. Se Deus preparou aquela pessoa, em 3 minutos ela se rende a Deus. Se não, tu vai fazer uma caminhada com ela, tu vai andar com ela, tu vai ter o momento certo. Eu até desse dinheiro, não agora, vai na janta da Doneca. Eu creio que lá ele aceite Jesus, e eu creio que a gente possa caminhar junto, com uma profissão, né? A gente tem algo em comum. Então, irmãos, eu tenho, em 6 anos, nós tivemos muitas experiências, graças principalmente ao ministério de células, de estar em convívio com pessoas. A Bíblia diz que nós temos que amar as pessoas a quem a gente vê, porque senão nós não vamos poder amar a Deus a quem a gente não vê. Então a gente tem que primeiro, Deus vai nos testar se a gente está amando as pessoas, e a gente vai ser derramado do amor dele nessas pessoas, e nós vamos nos alegrar. Eu creio que, queria fazer um convite, porque eu creio que muitos aqui têm muita coisa em potencial que ainda não saiu para a tona. Aquele iceberg que está uma pontinha, mas Deus está vendo que tem um enorme potencial lá, o potencial de evangelismo, o potencial de ser um agente de transformação. Eu gostaria que você ficasse de pé, o louvor, fizesse um louvor, quem quisesse receber essa unção, os pastores vão estar aqui orando, de unção essa de ousadia, de levar esse evangelho, que é a única saída para as pessoas, de ter essa ousadia no seu coração, de fazer essa entrega. Jesus, eu não consigo falar, não tenho sabedoria, mas Jesus pode dar-nos, é Ele que vai nos dar sabedoria. Então eu gostaria de convidar que você viesse aqui na frente, e que a gente vai orar por você. Pastor Samuel vai orar por você, para você ter essa unção de ousadia, dizendo assim para Jesus: eu quero ser um agente de mudança. Quem quer essa noite, que ouviu essa mensagem, e quer entregar sua vida para Jesus, como eu falei, que eu um dia entreguei, e Ele mudou a minha vida, mudou o meu destino, mudou o meu andar, mudou o meu sentar, mudou o meu levantar. Você vem aqui bem na primeira fila, aqui na frente, peça licença. Você que quer entregar sua vida para Jesus hoje, não deixe para amanhã, é agora. Transformar meu ser.
propósito de gerar muitos líderes. Nós estamos com um curso de líderes, vai começar em agosto, dia 13 de agosto, para gerar muitos líderes, porque nós estamos esperando uma colheita muito grande. E Deus quer usar as nossas vidas. São a partir desses membros que estão aqui, que fazem parte do nosso corpo aqui de Cristo, que Ele vai agir como o poder dele vai agir. Então eu vou pedir para a Cristina essa unção de ousadia, essa unção de evangelismo, a gente perder o medo, de perder a timidez, para a gente ganhar muitas almas nessa cidade, a partir da nossa igreja. Tem outras igrejas que Deus está agindo lá, cada pessoa é particular para Deus, cada igreja é particular também, tem um chamado. A nossa igreja aqui tem um chamado para trabalhar com pessoas, com famílias, amém? Então, eu queria pedir essa unção para Deus, a vida de cada irmão. Eu quero ganhar mais almas, como eu disse, eu quero fazer mais para Cristo. Eu sei que vocês, está no coração de vocês, capacitar isso que Deus vai fazer. Aleluia, Jesus. A Ti a honra, Pai, a Ti a glória, a Ti todo louvor, Senhor. Estamos aqui na Tua presença, Senhor, com Teus filhos, como igreja, para Te clamar, Senhor, mas principalmente para dizer: eis-nos aqui, Pai. Oh Deus, nos usa, Pai. Nos usa para a Tua obra, Senhor. Nos enche da Tua unção de ousadia, em nome de Jesus, para que nós possamos pegar o Evangelho em todo lugar, até os confins da terra, como manda a Tua palavra, Pai. Nos ajuda a fazer o ID, Pai. É o que nós queremos, Senhor. Em nome de Jesus, nós Te pedimos agora, Senhor. Nos ajuda, porque sem a Tua ajuda, Pai, sem a Tua sabedoria, Pai, nós não podemos fazer essa obra. Mas em Ti nós somos mais que vencedores, Senhor. Por isso Te pedimos, já Te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa a congregação, Pai. Eu creio que um novo tempo está chegando para nós, Senhor. E em Ti, Pai, nós vamos vencer. Nós somos vitoriosos, Senhor. Em nome de Jesus, eu Te agradeço por mais essa vitória. Aleluia. Pastor, quem fez no seu coração, no seu interior, sentiu essa necessidade de entregar a sua vida para Jesus essa noite, pode levantar a mão. Quem teve certeza no coração, levante a mão, que vai a partir de hoje ter essa unção de ousadia. Levante a mão. Olha que bênção. Então nós temos que orar, passar aqui, pastor Rogério. As pessoas que levantaram a mão, acompanhar o pastor Rogério. O pastor Samuel vai orar agora. Está convidando pessoas que a primeira vez acompanhem o pastor Rogério, primeira vez que vem neste altar. Nós vamos orar agora por vocês. Glória a Deus. Pode passar. Vocês estão em casa, queridos. Glória a Deus. Deus é bom. Está descendo virtude do Senhor sobre a vida de vocês. Está descendo virtude agora sobre a vida de vocês, para que vocês, delegados por Ele, possam ser realmente aqueles agentes dele, para agora tomarem toda a arma que Ele dispõe para vocês serem estes vasos, como o Humberto está sendo apenas em 4 ou 5 anos. Que vitória, que maravilha! Olha, uma vida disponível a Deus, o que Deus pode fazer. A graça está descendo sobre a sua vida agora. Abra o coração. Nós estamos profetizando vitória na sua vida agora. Ele está rompendo todo medo, todo temor, todas as dificuldades nas quais estamos envolvidos. Ele está retirando agora. Se você disser: te entrego incondicionalmente a minha vida, diga isso agora a Ele: te entrego incondicionalmente a minha vida a Ti, para que se faça não a minha, mas a Tua vontade. Amém? Amém? Portanto, a virtude está descendo na sua vida ainda. Aleluia. Rompendo as dificuldades, retirando as algemas, retirando as preocupações.
preocupações, os vínculos nos quais você está preso. O Espírito Santo está rompendo agora para uma vida poderosa, uma vida humilde, uma vida de aconselhamento, uma vida que vai dizer assim: eis-me aqui, envia-me. Amém? Podemos declarar isso? Eis-me aqui, envia-me a mim. Estou pronto, Senhor. Olha quantas pessoas. Aquela senhora lá no restaurante estava atenta de tantas necessidades que ela estava enfrentando. Estava por tabela se apropriando naquela hora da libertação. Servo falando com outra pessoa e ela de costas estava querendo mudar tudo. E só o Senhor pode mudar. E Ele está mudando hoje na sua vida. Creia que Ele é galardoador a todos nós. Ele é galardoador. E Ele já está ungindo você, credenciando você para os grandes mistérios do seu reino. Obrigado, Pai, por estes filhos que atenderam, que vieram no teu altar, desejosos de mudanças, desejosos de ser instrumentos de justiça, pois o teu Espírito está sobre nós agora, para levantar os algemados, os caídos, os alienados, os doentes, os fracos, os decepcionados. Vem, Pai, vem usar cada um destes filhos, em nome de Jesus. Nós te adoramos, nós te bendizemos, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. E faça um voto de separar tempo para Deus, tempo para Ele. Vocês vão ver a surpresa da presença dEle. A surpresa da presença dEle. Hoje de manhã eu contei uma bênção. 3 minutos que eu fui para o altar, eu pensava, 1 hora Deus vai me dar a resposta dessa situação. Em 3 minutos Deus me deu a resposta. E eu fui lá já para a cama. Eu peguei um pouco na presença dEle. Como Deus nos distingue, como Deus nos ouve, como Deus nos atende. Amém? Pode sentar e olha, mais intimidade com Ele.